Olá, meus queridos amigos! Este é o primeiro conjunto de vídeos de ciência popular que foram criados por uma pessoa em 33 idiomas. Eu faço todos os meus vídeos usando apenas tradutores automáticos, sem nenhuma ajuda de outras pessoas. No futuro explicarei a vocês meu método de aprender idiomas, mas agora vou falar sobre um mistério antigo fascinante. De onde vêm as árvores? As pessoas já fizeram esta pergunta há milhares de anos, mas a resposta a este enigma antigo é surpreendente até hoje. A primeira resposta óbvia parece ser muito simples. As árvores crescem a partir de sementes. Se você quiser cultivar um carvalho, pegue uma bolota, coloque-a no solo e você terá um carvalho. Mas isso não é suficiente. Um enorme carvalho, que pode pesar mais de 10 toneladas, cresce a partir de uma pequena bolota que pesa alguns gramas. Então, de onde vem toda a massa? A segunda resposta também é simples, provavelmente do chão. Uma árvore não pode vagar à procura de comida, só pode tirar a massa da terra por baixo de si mesma, certo? Na verdade, não. A água, é claro, vem principalmente do solo, através das raízes. Mas e quanto à estrutura da própria árvore, a maioria da massa seca da sua madeira? Mesmo milhares de anos atrás, os antigos gregos e romanos entenderam que se uma árvore em crescimento simplesmente puxasse o solo em torno de suas raízes para cima, então, eventualmente, um enorme poço apareceria debaixo daquela árvore. Quando você está debaixo de uma árvore, apenas olhe para toda a estrutura maciça acima da cabeça e imagine que toda essa massa veio do chão sob seus pés. Isso deve deixar um buraco de vários metros cúbicos de volume. E, no entanto, a terra permanece plana, enquanto da bolota que você colocou no chão, uma árvore simplesmente continua crescendo e crescendo. Parece que a sua massa sai do nada, sai do ar. E sim, esta é precisamente a resposta surpreendente para o mistério. As árvores obtêm o principal componente de sua estrutura do ar. Então, como isso acontece? Através de um processo chamado fotossíntese. Os corpos de todos os seres vivos no nosso planeta são construídos a partir de moléculas longas. Proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, gorduras e outros tipos. Todos eles são simplesmente longas cadeias de átomos de carbono, com ligados ou inseridos átomos de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo e outros elementos. Mas de onde você pode obter o carbono para produzi-los? De nossa atmosfera, de moléculas de dióxido de carbono. Plantas, algas e cianobactérias capturam moléculas de dióxido de carbono do ar, arrancam o oxigênio, devolvem-no à atmosfera para que possamos respirá-lo e usam átomos de carbono para formar moléculas longas. Por exemplo, glicose, que é usada para fazer celulose, o principal componente da madeira. Não é incrível? A água é um líquido, o dióxido de carbono é um gás, ambos são fracos e efêmeros, mas quando combinados em estruturas complexas, eles podem se tornar árvores poderosas. E a água que as árvores obtêm do solo também vem do ar como vapor de água, que se condensa e cai na terra como chuva. E o nitrogênio que é necessário para fazer moléculas de proteína também é retirado do ar por bactérias que vivem perto das raízes das árvores, em um processo chamado fixação de nitrogênio. Quando uma árvore cresce, o ar à sua volta torna-se a árvore. Quando a árvore queima ou se desintegra, a maior parte da sua massa retorna ao ar. E o mesmo é verdade para todas as plantas. E nós, pessoas e animais, comemos plantas e construímos nossos próprios corpos a partir deles. Então, a estrutura de nossos próprios corpos também é finalmente construída do ar. Olhe para o céu azul e nuvens brancas em um dia ensolarado e imagine que é disso que seu corpo é feito principalmente. Suas moléculas estruturais são criadas a partir do ar, que você vê como o céu azul. A água vem das nuvens e a luz do sol fornece a energia.
Por outro lado, quando estamos em um antigo cemitério, onde crescem muitas árvores, podemos pensar que os corpos dos falecidos estão abaixo do solo. Mas estamos errados. O fosfato de cálcio, o material inorgânico que torna nossos ossos duros e fortes, realmente permanece lá. Mas outras estruturas complexas, de tecidos a moléculas, desfazem e são reabsorvidas pelas plantas que vemos ao nosso redor. Os corpos dos mortos em um cemitério não estão no chão sob nossos pés. Não. Eles se tornaram galhos e folhas no céu acima de nossas cabeças. Em um famoso romance de Stanislav Lem, existe um planeta chamado Solaris, habitado por um oceano inteligente. Os cientistas que vivem em uma estação espacial e estudam o planeta recebem visitantes estranhos que se parecem com pessoas conhecidas da Terra. O oceano no planeta pode gerar esses visitantes baseados puramente na informação que recolhe dos cérebros dos humanos. Isso, claro, é ficção científica. Mas existe um planeta real, que é coberto por um oceano que pode gerar estruturas complexas e dissolvê-las de volta. E esse planeta é a Terra. O oceano é a atmosfera, a informação é o nosso DNA e as estruturas são todos nós, os seres vivos na Terra. O carbono em nosso planeta circula entre dois estados: moléculas simples de dióxido de carbono dissolvidas na atmosfera e moléculas orgânicas complexas em nossos corpos. E esse processo está acontecendo continuamente. Mesmo agora, quando estou falando com você, expiro o dióxido de carbono, que vem da oxidação das cadeias de carbono que obtive dos alimentos e que foram criadas por algumas plantas meses ou anos atrás. Alguns dos átomos de carbono que eu expiro agora eram, na verdade, parte do meu próprio corpo. Proteínas estruturais quebram por várias razões e são usadas como combustível pelas minhas células, criando dióxido de carbono. Com cada palavra e cada respiração, eu concluo o ciclo sobre o qual eu estou falando neste vídeo e volto uma parte de mim de volta para a atmosfera. Eclesiastes disse que nossos corpos vieram do pó e retornarão ao pó. Mas nós podemos dizer que nossos corpos vieram do ar e estão retornando ao ar a cada respiração que tomamos.